Verdade vai trazer tudo isso aqui numa entrevista exclusiva com o deputado federal Pedro Cunha Lima. Olá, minha Paraíba, é sexta-feira, dia 19 de novembro de 2021, estamos ao vivo, começando mais uma edição do seu Rede Verdade, dentro da programação aí da sua TV Arapuã. Você que estava ligadinha em Samuca Duarte, no Cidade em Ação, segue conosco, porque hoje é dia de revelações aqui no Rede Verdade. Quem está comigo aqui é o deputado federal pelo PSDB, o jovem Pedro Cunha Lima. Deputado, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Boa tarde, Luiz. Cumprimentar todos que nos acompanham. Prazer estar aqui fazendo essa conversa. Bom demais. Antes da gente entrar no nosso tema, que são muitos os temas, inclusive, e as perguntas e a expectativa aí do nosso telespectador, da Paraíba como um todo, você que é advogado também vai querer acompanhar essa matéria. Eu quero falar do resultado das eleições para a presidência da OAB. Ontem, o advogado Arison Tagino foi eleito aí, teve aí a preferência dos votos da categoria. Advogados e advogadas elegeram Arison Tagino como novo presidente da OAB. Nossa equipe acompanhou ali a votação, o encerramento e o processo de apuração e, naturalmente, o anúncio do resultado. Vamos acompanhar. A chapa A Força da Democracia, encabeçada por Arison Tagino, foi eleita para gerir a Ordem dos Advogados da Paraíba nos próximos 3 anos. O resultado da votação saiu no final da tarde desta quinta-feira. Arison acompanhou a apuração no Clube Cabo Branco, local de votação em João Pessoa. O espaço ficou repleto de advogados e estudantes de direito em comemoração à nova presidência da OAB. Após o resultado, Arison falou com a imprensa. Eu acho que a força do coletivo foi a grande lição desse momento. E a expectativa é que nós possamos cada vez mais unir a categoria, esquecendo sequelas de eleição. Eleição hoje é passado, daqui para frente precisamos fortalecer a OAB para desta forma, cada vez mais, buscar fortalecer o exercício profissional da advocacia em nosso estado. O atual presidente da OAB destacou o trabalho em conjunto com a chapa da situação e a satisfação dos advogados com a gestão vigente, definidores para a vitória de Arison. Fico feliz por uma coisa. A advocacia da Paraíba, ela optou por um modelo e não por uma pessoa. E esse modelo vai ter seguimento de maneira tal a aprofundar as características da Ordem dos Advogados do Brasil como uma entidade mais próxima ao seu público-alvo e não tão distante. Tá aí, parabéns aí, doutor Arison Tagino, e na verdade a gente torce aí que toda a categoria agora se una em favor do exercício da advocacia aqui no estado da Paraíba. Deputado Pedro Cunha Lima, nosso assunto agora é eleições, mas não da OAB, eleições na Paraíba, em todo lugar que se para aí, seja na universidade, a uma mesa de restaurante ou de bar. Quando se fala em política aqui na Paraíba, se tem a pergunta: deputado Pedro Cunha Lima será ou não candidato ao governo do estado? Antes de você responder essa, vamos começar do início. A oposição, para começar, terá ou não candidato ao governo do estado em 2022? Primeiro, Luiz, me permita deixar os cumprimentos ao professor Arison, que é um grande ser humano, alguém que eu tenho uma amizade sincera, tem uma trajetória jurídica que eu admiro e tenho muita confiança de que ele vai fazer um belo papel à frente da OAB. Desejo todo sucesso e toda a torcida para que a ordem cresça e o professor Arison faça um grande trabalho. Mas antes de falar em qualquer desenho eleitoral que venha a acontecer ano que vem, eu acredito, Luiz, que o que está posto à mesa, acima de tudo, é um debate do momento que nós estamos vivendo. A gente vive um momento de país muito delicado, são pessoas que passam fome. Eu não canso de me estarrecer com as cenas de pessoas num sinal, segurando um cartaz, pedindo ajuda para poder ter o que comer. A gente tem um modelo de país que precisa mudar, e mudar radicalmente. Tem um poder público que tem um orçamento generoso. O governo do estado da Paraíba tem um orçamento de 13 bilhões de reais, aproximadamente. E na Paraíba tem gente passando sede, tem gente que não tem onde morar, pessoas sem oportunidade de trabalho, não tem vaga de creche para as crianças. E tem um funcionamento de uma máquina que desvia boa parte desse recurso para poder continuar fazendo girar uma estrutura, uma engenharia do passado. E é preciso fazer esse debate.
E é esse debate que eu garanto que nós teremos. A Paraíba terá uma alternativa, os paraibanos terão uma opção para poder acompanhar, né, a discussão das coisas, olhar para frente, o que a gente pode fazer, quais são as nossas vocações, onde é que a gente pode investir melhor, né, onde é que a gente pode entregar um melhor resultado e fazer com que a gente possa viver um novo ciclo. Eu vejo muito cansaço nas pessoas. Todo dia eu faço uma reflexão, eu faço um exercício de que o que a gente faz é muito pouco. É preciso compreender qual é o nosso papel. Vocês têm esse cenário, só para entender, vocês têm esse cenário nacional e estadual? Nacional e estadual, sem dúvidas. Nacional também. A gente vive um momento de país que as pessoas estão cansadas, porque todo mundo sabe como a coisa funciona. Todo mundo sabe que quem está próximo ao poder, quem é o amigo do rei, quem tem acesso, as pessoas sabem disso. E as pessoas cansaram demais. Assim. Às vezes você tem dificuldade de falar de política porque o cidadão ele já não tem mais nem ânimo para esse estado das coisas. Um descrédito muito grande, porque as coisas continuam... eu faço esse debate a nível nacional também, né, de botar o dedo na ferida, acabar com essa história de ficar jogando essa sujeira para debaixo do tapete toda hora. Né? Apresentei a PEC dos penduricalhos, por exemplo. Pô, faz sentido uma autoridade, Luiz, que recebe 20 mil reais, 30 mil reais, ter direito a auxílio creche? Quer dizer, o poder público pega parte do seu orçamento, que vem de todos nós, do povo, que se mata de trabalhar para pagar imposto, e aí parte desse orçamento vai para uma autoridade pagar a creche privada do seu filho, a autoridade esta que recebe 20, 30 mil reais, como falei, e enquanto isso, não tem vaga de creche para a criança mais pobre. E as pessoas não aguentam mais isso. Então está na hora de botar o dedo na ferida. Esse privilégio e esse corte não andou? Esse não debate anda, não anda? Esse debate não anda desde 2015 que eu faço esse debate. Faço repasse de auxílio moradia. Digo isso há muito tempo, auxílio moradia deve existir para quem não tem onde morar. Não é fácil de entender? Pois bem, no Brasil não funciona assim. Porque uma autoridade recebe auxílio moradia. Deputado reeleito recebe auxílio mudança, faço repasse também. Fiz o corte do aumento da verba de gabinete, cumprindo uma obrigação. E vou dizer de novo, eu tenho feito um exercício interno de que tudo que a gente faz é muito pouco frente ao que a gente percebe da realidade. Está na hora da gente chacoalhar um pouco mais esse negócio. Está na hora da gente se levantar, reagir. E as pessoas estão esperando isso. O que a gente quer na Paraíba é oferecer essa alternativa. Só para a gente sair um pouco também de Brasília, mas vir para cá, mas antes, você coloca nesse mesmo bojo a história do tal orçamento secreto para os congressistas? Transparência, não só orçamento secreto. Se você for pegar o orçamento da Paraíba, se eu lhe perguntar quais são os contratos que o governo da Paraíba fez que tem dispensa de licitação, inexigibilidade de licitação, você não consegue me responder, nem eu consigo. Para você achar, o portal da transparência, na verdade, é um lugar que é feito para esconder tudo que tem de podre. Se você quiser saber quais são os imóveis alugados pelo governo do estado da Paraíba, cumprem que função social? São de quem? Qual é o valor? Então, transparência, só para botar esse conceito que é fundamental, você toca num ponto muito importante. Tem que ter uma transparência ativa. Eu conheço uma galera da UFCG, professores, do Departamento de Computação, que cumprem um trabalho fantástico no esforço cidadão para tornar a coisa pública mais transparente. Essas pessoas precisam ser chamadas para poder entregar uma ferramenta de transparência ativa, transparência radical. É fundamental isso. Então, esse é um ponto indispensável no debate. Vocês queriam, naturalmente, estavam apostando que esse debate, essa discussão fosse feita pela oposição e fosse conduzida pelo ex-prefeito Romero Rodrigues. Mas aí, enfim, de umas semanas para cá, a informação a partir do próprio Romero de que não é bem assim, já querendo ali dar uns passos para trás em relação a ele ser o nome a disputar o governo. Vocês já desistiram de Romero Rodrigues como candidato ao governo de forma muito objetiva. Vocês já pularam essa página, porque eu já quero perguntar pela página seguinte, mas vocês já desistiram disso? Não, primeiro garantir que esse debate vai acontecer. Não havia uma expectativa que não há mais. A expectativa continua existindo. Eu digo, e era para Romero fazer. E o mais importante não é quem vai fazer esse debate. O mais importante é o debate que será feito. É a alternativa que será apresentada. O PSDB, há alguns meses, fez uma coletiva e anunciou de maneira unânime o sentimento de se sentir representado pelo ex-prefeito Romero, que tem a nossa amizade, que tem a nossa confiança e que continua tendo o nosso apoio. Até por uma questão de uma relação histórica, nós aguardamos, não queremos exigir prazo,
de estabelecer até quando tem para falar. A gente tem uma relação de muito respeito, mas o nosso apoio está mantido ao ex-prefeito Romero. Vocês ainda apostam e que estamos aguardando ele se posicionar para que a gente possa dar sequência a esse processo, sem máculas, né? Não há desgaste nisso. A gente compreende o processo e toca ele em frente com a maior tranquilidade Mas possível. qual é o prazo para isso, deputado? Porque eu me lembro que antes mesmo de Romero ter sido escolhido, você tinha uma defesa, e fazia isso publicamente, de que antes mesmo de Romero, você dizia assim, a gente precisa sentar e escolher, mas que essa escolha seja uma escolha até dezembro, inclusive, de 2021, para que todos possam tomar ali seus caminhos e cumprirem suas agendas. Seu nome era um dos nomes cotados antes mesmo da escolha de Romero. Você mantém esse prazo de que em dezembro é um prazo razoável para que a oposição saia daí com o nome? Não é uma imposição. A gente tem muito cuidado, cautela de falar em prazo, para não parecer que a gente está fazendo imposição que tem até quando, tem até tal dia. Fazendo uma análise política, fazendo uma leitura, né, do cenário posto, nós, da oposição, consideramos importante ter uma definição no final desse ano, para que a gente possa dar sequência ao processo. Mas não se pode tirar disso que está tendo uma imposição nossa para ter até tal dia para definir um prazo. Eu, pelo menos de minha parte, eu não vou por aí, até porque é uma conversa que envolve um coletivo, né, e quem é que vai definir o prazo? Cada um tem um prazo, né, então a gente respeita, né, o que cada um observa do processo. Eu tenho certeza que no final desse ano deve vir essa definição. Ô, deputado, eu comecei o programa aqui mencionando que todo debate que se faz em política hoje tem uma pergunta que aparece. E Pedro Cunha Lima é ou não é, será ou não será o candidato da oposição ao governo do Estado? O que você responde a quem está nos acompanhando? O que você responde para que esse assunto tenha um mínimo de objetividade e de clareza em relação a isso? Eu busco ser muito fiel, Luiz, a um propósito. Lá atrás, quando eu decidi dar um passo para a vida pública, eu fiz um compromisso comigo mesmo de ter, né, um propósito no exercício de uma função, né, de ter utilidade. Eu busco ser útil. E tenho adquirido experiência, tenho né, cada vez mais percebido com muita convicção o que precisa ser feito. Né, tenho observado o que as pessoas exigem de mim. Eu tenho refletido muito sobre o momento do nosso Estado, o momento de país, e estou pronto para deixar a minha contribuição. Eu não sei candidato a quê, né? Isso aí não existe uma definição clara, até porque a gente está nesse processo de construção. Mas eu tenho um Estado muito motivado. Eu tenho sentido cada vez mais força para cumprir um papel. Lideranças têm lhe procurado para pedir isso, para lhe estimular a isso? Tem, esse processo acontece... Dentro e fora do PSDB? Dentro e fora do PSDB, e fico muito honrado, agradeço muito a confiança, não só lideranças, mas pessoas pelo Estado inteiro. A gente anda muito, a gente conversa com as pessoas, né? Rede social, né? O Instagram é um ambiente onde você pode receber manifestação de apoio, né? Eu fico muito honrado, profundamente estimulado e cada vez mais tenho sentido a responsabilidade chegar em mim para o papel que nós devemos cumprir. Então, aproveito para agradecer todos que acreditam na minha pessoa. Eu quero cada vez mais mostrar quem eu sou, o que eu acredito, o que existe no meu coração, o que a gente pode fazer. Você estaria pronto para esse debate, deputado, aos 32 anos? É 33. Isso? 33 anos. Estaria pronto para esse debate? Estou mais do que pronto. Inclusive, é a idade que o Eduardo Leite foi candidato ao governo do Estado lá no Rio Grande do Sul, né? Eu confesso que eu não sei exatamente, mas talvez ele tenha hoje 36, é por aí. Você está pronto para esse debate? Estou mais do que pronto. Com a caminhada até aqui, Luiz, eu comecei a exercer um mandato eletivo em 2015 e o exercício da função pública lhe coloca em contato com a realidade administrativa, né, e com a realidade do Estado e em conversas com as pessoas. A minha visão de mundo, de política, tem amadurecido muito. Eu me considero pronto, sobretudo, porque percebo que o momento pede agora é uma mudança de mentalidade. É algo que possa questionar mais como as coisas acontecem, sabe? Um espírito mais radical, de não aceitação de como o modelo funciona. E você não temeria fazer esse debate com o governador João Azevedo, que tem a gente acompanhando, tem ali reunido em torno de si, até então, naturalmente, várias lideranças da política hoje na Paraíba, vários partidos, uma base majoritária nesse sentido. Você acha que é possível combater e disputar em relação contra isso próprio ou até quebrar
essa unidade majoritária em torno do governador? Claro, e numa democracia o debate mais relevante acontece com o povo. Então o debate que a gente quer fazer é com o povo paraibano, né? Falar sobre as coisas, mostrar o que acontece, dizer como pode ser, né? Mostrar que a gente pode muito mais. Então eu me sinto muito confiante de poder conversar com as pessoas, de poder mostrar o que eu acredito, o que pode ser feito, né? O olhar que a gente tem sobre o que está posto. Então não há qualquer receio, pelo contrário, há muito ânimo. Quando você tem uma convicção muito forte, né? Quando você carrega em si uma verdade, uma crença real, sincera, isso lhe move e lhe dá uma força que não tem medida. Quando é que você gostaria de estar com isso na rua efetivamente? Não, isso já está na rua. Desculpe se eu complementar. Não, mas assim, do ponto de vista de dizer assim, está na rua do ponto de vista de especulação, mas o partido ainda, como você acabou de dizer, ainda espera um retorno de Romero e tudo, mas quando diz assim, é Pedro o pré-candidato, no caso o pré-candidato é Pedro, e você traçar um roteiro de pré-candidatura ao governo. Esse arranjo eleitoral de fazer a política, o debate na política em si, que é importante, que é natural do processo, mas eu sou movido muito mais com a conversa que eu tive ontem com um jovem atleta, Gemerson, aqui da capital, né, que já venceu, né, competições no mundo inteiro e que, graças a um repasse do auxílio moradia, o deputado tem direito ao auxílio moradia mensalmente, como eu falei, eu faço esse repasse para projetos, para causas, para aquilo que eu vejo que deveria ser o destino do recurso público, né, e graças ao repasse do auxílio moradia do mês de setembro, salvo engano, ele pôde viajar para a Sérvia, para poder disputar lá um torneio internacional e ficou em segundo lugar, salvo engano. E o que me move nesse debate é conversar com o Gemerson, que é um jovem atleta, e analisar o que é que está faltando do poder público para poder a gente ter um modelo, né, um estabelecimento de políticas públicas que possa alcançar alguém como ele, um cara que vem de uma origem humilde, que enfrenta dificuldades sociais, que tem que fazer vaquinha para poder manter os seus treinos. Esse menino vai ser um campeão olímpico, paraibano, orgulho da nossa terra. Como é que o poder público, o governo do estado, com um orçamento, como eu falei, de 13 bilhões de reais, não é capaz de ajudar um garoto desse, com valores, sabe? O esporte tira os jovens de criminalidade, de drogas, e a gente não tem isso acontecendo. Então, esse debate já está na rua, com os protetores dos animais, né, com as causas, né? A gente tem uma realidade na causa animal, que são voluntários. Como o poder público falha todo dia nisso, aí você tem pessoas que voluntariamente tiram de onde não tem para poder salvar seres vivos que são, né, jogados no sofrimento todo dia. Então, esse é o debate que me move. O que é que isso vai desaguar em termos eleitorais ano que vem? E aí vamos ver o que acontece. Se fala muito também, quando se debate nesse assunto, qual é o papel do ex-senador Cássio Cunha Lima, do seu pai, nesse processo como um todo. E nas discussões sempre diz o seguinte, não, Cássio quer Pedro candidato ao governo porque ele está ali para ocupar a vaga de deputado federal. Você fala sobre o que em relação a essa sugestão de arrumação? Eu considero que o ex-senador Cássio tem um papel importante pela liderança que representa no Estado e falo com muito orgulho, Luiz. Como falei, assim, eu ando muito a Paraíba e onde chego, seja no Sertão, seja aqui na região metropolitana, no Brejo, no Curimataú, Cariri, onde quer que seja nesse Estado, eu recebo manifestações de pessoas e o que mais me orgulha é porque geralmente são pessoas as mais humildes, que falam com carinho, com confiança. Eu adoro escutar uma pergunta, né? Como é que está Cássio? As pessoas querem, como é que está Cássio? Manda meu abraço para ele. Isso é algo que me deixa cheio de orgulho. E já estão perguntando a ele como é que está Pedro? Não sei, acho que ainda não. Mas ele vai participar do debate com certeza, ele vai estar ativo no processo, ele tem vocação pública, tem uma trajetória toda, mas qualquer definição que venha a ter lá na frente, ela diz muito mais sobre esse debate do que estamos vivendo hoje e o que as pessoas estão querendo daqui por diante. O debate é olhando para frente. O debate não é puxado do passado, pelo contrário, as pessoas não têm nem tanta paciência para ficar falando de lá atrás. Querem saber o que é que vai ser feito hoje para melhorar o meu amanhã. Duas perguntas que eu vou lhe fazer do ponto de vista bem objetivo. Primeiro, nessa sua caminhada, cabe uma aliança com o veneziano Vital do Rego? E segundo, nessa sua caminhada também, você já tem aí uma sinalização do apoio do prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima? Ele seguirá com Pedro Cunha Lima?
Vou dar um tempinho aqui para a gente responder. Quem quiser ouvir essa resposta, fica aí ligado. É 1 minutinho só no intervalo e a gente volta aqui no Rede Verdade com o deputado federal Pedro Cunha Lima.